E contaram-lhe e disseram: foram à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitaram na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, do versículo 27 ao 33. Então levantou-se toda a congregação e alçara sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, ou se morramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei, eu o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparecestes, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe
Porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, porque murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 30. Deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta, como um leão faminto, que runge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar, confiem no Senhor. E lembre-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. A ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Amém. Estou enviando este bilhete a vocês por uma gentileza de Silvano, que na minha opinião é um irmão muito fiel. Espero tê-los animados com esta carta, pois eu lhe fiz uma demonstração verdadeira da maneira como Deus abençoa. O que eu lhes disse aqui deverá ajudar vocês a permanecerem firmemente no seu amor. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7 ao 12. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom.